Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Conforme a gente combinou, a gente vai terminar, né, o estudo no livro de Romanos, dos capítulos finais, né, que ficaram restando na aula passada. E aí nós vamos agora estudar. Mas para isso, vamos dar uma lembrada no resumão que a gente fez do capítulo 1 ao capítulo 8 de Romanos, que foi o que a gente estudou no domingo passado, né? E aí, depois de termos estudado, a gente fez um resumo aí do que diz Paulo para os Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8. E aí, nós fechamos o seguinte, com as seguintes frases: nós estávamos perdidos, Deus nos justificou e a justificação é pela fé. A gente viu lá que ele dá o exemplo de Abraão, né? Que ele foi justificado pela fé e não por obras. A gente vê que no capítulo 3, Romanos 3, 23, ele fecha o assunto colocando tanto judeu como gentio, né, dentro do mesmo pacote, falando que todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo sequer. Então ele coloca gentio e judeu em pé de igualdade, mostrando que para Deus não existe acepção, né? Todos são iguais e todos pecaram. Depois a gente viu que a justificação ela produz frutos, né? E a gente viu que quanto ao passado, ela nos produz paz, ou seja, a gente pode ficar tranquilo em relação ao nosso passado, nós fomos justificados pelos pecados que a gente cometeu no passado. Então, tranquilize-se, tenha essa paz, que a paz seja o árbitro, que não haja impedimento de você continuar a caminhada, porque o pecado que você cometeu, você foi justificado. A gente viu que Jesus pagou por esse pecado. Quanto ao presente, a graça, a gente vê então essa graça redentora, essa graça remidora, né, que nos acompanha, né, a graça que está relacionada ao nosso presente. E quanto ao futuro, glória, a gente sabe da glória que está por vir. Então, tudo isso é o que a justificação produziu. Esses são os frutos da justificação. E essa justificação, a gente viu também que ela nos fortifica para as lutas. Então, não é uma justificação apenas para a gente ir morar no céu, para a eternidade, para o futuro, é a justificação para o presente, ela nos ajuda a vencermos as lutas do momento presente, ela já opera em nós hoje, essa justificação nos fortifica para sermos vitoriosos hoje. E a gente viu também que através da justificação eu recebo agora uma nova vida. Paulo fala sobre morrer, né, com Jesus e ressuscitar com Jesus. A gente deu o exemplo lá, né, o exemplo que Paulo fala sobre o casamento, né, de morrer para a lei, né? Estávamos casados com a lei, precisa alguém morrer porque para ter um novo casamento não pode na verdade existir um novo casamento se você é casado de uma pessoa que está viva. E aí Paulo vai falar sobre isso, né? Só depois que é viúvo é que pode se casar, a lei não morre, então morre a noiva, né? É esse o desenho que Paulo faz para nós. E aí, quando essa noiva ressuscita, ela ressuscita livre para se casar com Jesus e agora não tem mais relação com a lei, né? E por fim, eu recebi o Espírito Santo que me capacita a viver a vontade de Deus e nesse Deus eu tenho eterna segurança. Aí a gente viu lá a segurança que nós temos, aquelas perguntas retóricas, né, que Paulo faz. E ele mesmo já tem a resposta, né? Quem nos separará do amor de Deus? Será angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada, né? E outras perguntas que ele mesmo faz. Quem nos condenará? É Cristo quem nos justifica, né? Quem intentará algo contra o ungido de Deus? Enfim, ele vai fazendo perguntas e são perguntas retóricas que ele mesmo tem a resposta. Tudo isso para mostrar que nós temos segurança em Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma outra pergunta que ele faz. Ninguém, né? Então, ele vai mostrar esta segurança que nós temos em Deus.
E aí a gente terminou esse resumão do capítulo 1 até o capítulo 8. A gente vai para o capítulo 9. O capítulo 9 até o capítulo 11 vai tratar sobre a soberania de Deus na salvação. E aí eu escrevi uma frase que diz: tudo provém de Deus, a salvação foi planejada, consumada e realizada por Deus, a glória é dele. Então a gente precisa saber que a salvação não é simplesmente uma escolha humana, mas é uma eleição divina. Né? A própria Bíblia diz: não fui eu quem te escolhi, né? Não foi Deus quem me escolheu, né? Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e eu vos nomeei, né? Então é Ele que nos chamou, Ele que nos justificou. É lógico que nós não somos robôs, né? Tem a nossa escolha, nós respondemos ao chamado de Deus, né? Entra a nossa razão aí, nós respondemos ao chamado de Deus, mas Ele nos chamou. Deus que operou em nós a salvação, Deus que mudou a nossa mente, Ele que mudou o nosso coração. E aí Paulo vai falar da divina semente que Ele plantou. E aí essa divina semente é essa nova vida. E nascemos para como nova criatura, né? Então, resumindo, tudo provém de Deus. A salvação foi planejada, consumada e realizada por Deus. A glória é dele e não nossa. E aí, do capítulo 1 ao capítulo 11, fechando agora, a gente tinha fechado do 1 ao 8, agora nós vamos fechar uma grande sessão, que é a estrutura. Do capítulo 1 ao capítulo 11, trata da parte doutrinária, a parte teológica, a gente pode dizer que é a parte é, da lei mesmo, né? Do que é a parte da teoria, na verdade, né? Do que está escrito, da teoria. E a partir do capítulo 12 até o 16, agora Paulo vai falar sobre a prática. Agora ele vai tratar da ética. Agora ele vai falar sobre as ações que a gente deve tomar a partir de toda a teoria que a gente viu do capítulo 1 até o capítulo 11. A mudança de vida, a transformação, as realizações, o que será feito a partir desse conhecimento, né? E aí, Paulo vai ensinar várias coisas, né? Do capítulo 12 até o capítulo 16, ele vai falar várias coisas, né? Primeiramente, a gente precisa entender que essa teoria ela precisa caminhar junto com a prática. Imagina se a gente tiver só a teoria, vai ser um conhecimento oco, né? A gente precisa à medida que a gente vai avançando no conhecimento, a gente precisa ir avançando também na transformação do caráter, na mudança de vida, na mudança de direção. Isso a gente já até estudou em alguma aula passada, isso é a verdadeira conversão, né? Eu falei com vocês sobre a lei de trânsito, né, o código de trânsito, que fala o que é uma conversão, é uma mudança de direção. E é isso que precisa acontecer a partir do conhecimento da palavra de Deus, uma mudança de rumo, uma mudança de direção. E é disso que Paulo vai falar, sobre a prática, essa dinâmica, essa mudança que deve acontecer a partir do conhecimento, a partir do estudo da palavra de Deus, que é o que a gente está falando, né? Se a gente tem uma teoria ruim, se a gente conhece mais ou menos a palavra, a prática vai ser também complicada, vai ser torta, né? Vai ser deturpada. Então, por que às vezes as pessoas estão perdidas, a igreja, a noiva, né? Está perdida, porque muitas vezes a teoria é torta, o ensinamento é equivocado. Então, por isso que a Bíblia mesmo fala, Paulo vai falar lá em Tito, prega a sã doutrina. Depois ele vai falar com Timóteo também para pregar, para falar, para ensinar a sã doutrina. Por quê? Porque primeiro o homem precisa ouvir a palavra, né? E a fé vem pelo ouvir, é o que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E primeiro ele crê, né? E depois ele começa a viver
aquilo que ele aprende, aquilo que ele ouviu e aquilo que ele acreditou, né? Então, essa combinação tem que andar junto, a teoria e a prática tem sempre que andar junto. E Paulo vai dar exemplos, gente. A gente vai ver que nos capítulos que se seguem, Paulo vai dar exemplos sobre como proceder. Qual deve ser a prática? A gente vai ver o Paulo tratando dos nossos diversos relacionamentos. Ele vai falar sobre o relacionamento com Deus, do capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2, ele vai falar que é necessário santidade, vai falar sobre o culto racional, ele vai falar sobre a renovação da mente, sobre experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele vai ensinar como é esse relacionamento com Deus. Aí depois, no versículo 3 até o versículo 8, ele vai falar sobre o relacionamento conosco mesmo, como que a gente é, como que a gente se vê, como que a gente se trata, né? A Bíblia fala que a gente deve amar ao próximo assim como amamos a nós mesmos. Então, como que é o nosso relacionamento conosco mesmo? Aí ele vai falar sobre não pensar de si mesmo além do que deveria, né? Se terem, sei lá, em autoestima demais, né? Mas ele vai falar sobre se ter em moderação. Não acho que você é mais do que os outros, não acho que você é além daquilo que você é. Saber quem você é, realmente é. E humildade é isso também, né? Às vezes a pessoa também vem com falsa humildade, falando que não é nada, não é ninguém, e não é verdade, né? Então tem que reconhecer quem nós somos em Deus e reconhecer as nossas limitações. Por quê? Porque aí a gente vai poder se cuidar, se ponderar, se a gente não se achar em tão grande estima, achar que a gente é além do que a gente é e nem menos do que a gente é, né? Então, Paulo vai falar que é para a gente não pensar de nós mesmos além e pensar com moderação, e ele fala que é na medida da nossa fé. É bem interessante isso. Qual é a medida da sua fé? Pense em você na medida da sua fé, principalmente em relação a Deus, ao propósito dele na sua vida, né? E depois, Paulo vai falar também no relacionamento com o próximo, e aí ele vai dizer que nós somos membros uns dos outros. E aí ele começa a falar sobre os dons, e ele fala que a gente deve exercer esses dons da melhor forma. E os dons estão bem relacionados com o corpo, né? Ele já fala isso também em Coríntios, né? Quando ele fala dos dons e tal, ele fala que uma é chamada para isso, outra é chamada para aquilo, e fala que tem que estar em comunhão, um ajudando e auxiliando o outro. E aí também ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre o amor fraternal, vai falar sobre honrar o nosso próximo. Às vezes a gente, né, abate tanto as pessoas que estão caminhando conosco, né? A gente vê sempre as dificuldades, os problemas e não vê as qualidades. Ele vai falar sobre honrar, ele vai falar sobre compartilhar as necessidades, sobre hospitalidade, receber bem, receber em sua casa. Ele vai falar sobre abençoar e não amaldiçoar. É muito interessante também que ele fala sobre alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Muito interessante também isso. Eu lembro de um exemplo de alguém uma vez, uma irmã lá da nossa igreja, que o esposo de uma outra irmã faleceu. E eu lembro que ela falou assim, gente, eu tenho que ir lá visitar essa irmã e tal. E aí ela foi lá visitar e ela chegou lá para visitar essa irmã. Ela falou assim, fulana, eu vim aqui para chorar com você, só para isso. E aí elas se abraçaram ali perto da porta mesmo e tal, e ficaram um tempo chorando juntas, chorando, só chorando. E depois ela contou isso pra gente, que ela foi lá só para chorar. Então, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram.
estar em comunhão, né? Estar em comunhão, estar na mesma sintonia com o seu próximo, né? Com aquelas pessoas que estão caminhando com você. E depois Paulo vai falar sobre o relacionamento com os inimigos, do capítulo 17 até o capítulo 21. Ele fala no que depender de você, tenha paz com todos. Se alguém é seu inimigo, não seja inimigo dessa pessoa. Se depender de você, tenha paz com todos. Ele vai falar que é para não se vingar. Se alguém fez alguma coisa ruim, não é para se vingar. E ele vai falar em relação aos inimigos que é para se esforçar para fazer o bem, para ajudar e vencer o mal com o bem. Já aconteceu isso com você? Alguma vez na sua vida você vencer o mal com o bem? Alguém te fez uma coisa muito ruim e você fazer uma coisa muito boa para essa pessoa? É muito interessante essa experiência, é muito interessante. Mas fazer isso por amor a Deus, por amor ao próximo, não é com aquele pensamento, eu vou dar um tapa de luva nessa pessoa. Não, não é por isso não, é porque você está exercitando o caráter de Cristo, é porque você está tendo conhecimento da palavra de Deus, você quer aplicar isso na sua vida. Não é fácil, mas é gratificante, te eleva a um outro nível, né? Te eleva a um outro nível de aproximação de Deus, do coração de Deus, daquilo que Deus espera que a gente faça como ministros, né? Como súditos do reino dele. Eu acho que é isso que ele espera de nós. E Paulo vai ensinar então como se relacionar com os inimigos. E depois, no capítulo 13, ele vai falar sobre o relacionamento com as autoridades. É muito interessante, porque se a gente for resumir, a gente pode resumir com algumas palavras aí, ó, em relação à autoridade, ele fala que é para orar, que é para respeitar e que é para pagar tributo. Então, ele não fala que é para reclamar, ele não fala que é para falar mal, ele não fala que é para expor, ele não fala nada disso, né? O relacionamento com a autoridade, a gente lendo lá os versículos, a gente vai chegar a essa conclusão em relação à autoridade, é orar por ela, respeitá-la e pagar tributo. E aí ele fala que como diáconos de Deus nós devemos corrigir o mal e incentivar o bem. Nós temos que orar pela autoridade, respeitar a autoridade e pagar tributo, ou seja, reverenciar e fazer o que a gente tem que fazer, o que está na lei para fazer, o que é legal para fazer. Nesse caso aí, pagar tributo, pagar o que deve, né? No contexto de Paulo, se pagava tributo, né? Tinha lá as coleterias, né? A gente viu que um dos apóstolos de Jesus, que era Mateus, ele era coletor de impostos. E Jesus ensinou isso, né? Lembra aquele episódio que ele tinha que pagar tributo, que ele mandou seus discípulos irem pescar e tinha uma moeda, né? Dá a César o que é de César e ele manda pagar tributo. Esse é o ensino de Jesus. Fazer o que é para a gente fazer em relação à autoridade e não ser insubordinado. É isso que Paulo está falando aí nesse capítulo 13. Depois a gente vai para o capítulo 14, Paulo vai falar sobre a tolerância, né? Ele vai falar sobre a liberdade, ele vai falar sobre o amor. Ele vai falar sobre essa tolerância do crente, né? O crente maduro, ele deve ajudar, ele deve ter paciência. Ele fala que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Esse texto é muito interessante, porque ele manda acolher o débil na fé. Ele fala que é para cuidar, para não ficar discutindo opiniões. E, enfim, ele vai dar um ensinamento aí em relação a, a essa tolerância com a pessoa que é mais débil na fé, com a pessoa que é mais nova, com a pessoa que não tem tanta maturidade ainda. E depois no capítulo 15, ele vai falar que tudo, no 15:4, olha que interessante, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, todas as coisas que estão escritas, ele vai falar que foram escritas para que a gente aprendesse alguma coisa, a gente tem uma lição para aprender
com as escrituras, com aquilo que foi escrito. E ele vai falar sobre imitar a Cristo, também é bem interessante, que ele fala nesse capítulo sobre ser esse imitador de Cristo, e depois no final ele vai expor os seus planos, ele vai falar o que ele pretende fazer. No capítulo 15 ainda, ele expõe os seus planos, falando que ele quer ir visitar pela vontade de Deus, e enfim, ele fala que quer se alegrar com a igreja. Ele tem esse desejo, né, de se reencontrar, se encontrar com a igreja de Roma. A gente sabe que depois isso realmente acontece, não da forma que ele esperava, mas realmente acontece. Ele chega em Roma, mas chega algemado, mas de qualquer forma, ele mesmo fala que tudo contribuiu para o evangelho, todas as coisas que lhe aconteceram, mas ele realmente realiza o desejo do seu coração de estar em Roma. Ele fala que ele tentou por várias vezes, não conseguiu, mas enfim, ele consegue ir para Roma, ainda que chegue algemado, ele chega em Roma. E depois no capítulo 16 a gente vê as saudações finais, como ele de costume faz, né, em suas cartas, a saudação final. Nessa epístola, a gente vê uma grande relação de nomes, e é a maior relação de nomes de todas as cartas que Paulo escreve. Então, ele menciona as pessoas pelo seu nome, ele sabe características de algumas pessoas, ele se mostra grato por algumas pessoas e agradece. E aí, a gente já conversou sobre isso. Febe, possivelmente, é a carteira que leva a essa carta. A gente consegue perceber essa possibilidade da leitura do livro de Romanos. E aí, finalmente, no capítulo 16, versículo 25 a 27, ele faz essa doxologia, ele faz esse louvor a Deus, e ele termina, então, essa carta falando o seguinte, ó: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E aí Paulo então termina essa carta de Romanos. A gente estudou de forma bem rápida, né, de forma bem geral, para a gente ter uma noção, uma ideia, né? Mas é isso mesmo, gente. O curso é só de um ano, a gente não tem muito tempo, mas o objetivo é te dar mais fome, né? O objetivo é você ter uma provinha e querer mais. E como eu falei, a gente tem lá o curso, os próximos cursos, tem a ministerial, depois da ministerial a gente tem a pastoral, e na pastoral você vai estudar esse livro de forma bem mais aprofundada. Eu lembro que a gente estudava em 2 meses o livro de Romanos. De qualquer forma, você tem um método, você pode depois estudar mais aprofundado, né, essa epístola, porque agora você já sabe fazer a observação, ver o que o texto diz, você já sabe trazer para os dias de hoje, mas antes ver o que significou no passado para o ouvinte primitivo, né, fazer depois a aplicação. Você já tem um método, você pode voltar dentro do método e você pode estudar. Mas enfim, assim Paulo termina essa epístola. Eu vou terminar esse vídeo e vou mostrar para vocês a estrutura do livro para a gente conversar rapidinho sobre a estrutura e a gente termina o livro de Romanos.